Oi gente, tudo bem? Eu sou Glaucia do canal Estante Indiscreta e nesse vídeo eu vou começar a falar das minhas leituras do mês de maio. Eu comecei o mês de maio de forma brilhante, lendo O 93, que é o último romance publicado do Victor Hugo em 1864. Eu tenho essa edição aqui, que é uma preciosidade comprada no sebo. Minha mãe ela ganhou de presente de um aluno, tá? Vou até mostrar aqui que ela tem uma dedicatória. A Daisy, com os meus votos de felicidade, lhe dedico esta magnífica obra de Victor Hugo, Gladys, 17 de setembro de 1948. Mas ele tem disponível também em e-book. Eu acho que eu paguei uns R$7, tá, por essa edição portuguesa. Então eu fiz a leitura aqui de forma simultânea. Bom, com esse livro aqui, o Victor Hugo ele pretendia escrever, fazer uma série de livros. Seriam a princípio 3 livros, mas depois acabou virando apenas 2, que é esse e O Homem que Ri, que ele denominou de A Aristocracia. E nesses livros ele pretendia falar sobre regimes de governo ali de determinados períodos ali não só da França, né? O Homem que Ri se passa na Inglaterra e ele vai fazer uma crítica sobre a aristocracia inglesa no comecinho ali do século XVIII. E nesse livro aqui, O 93, a ação se passa na França e os fatos aqui retratados, ele vai falar de uma série de batalhas ali que ocorreram entre 1892 e 93, que é o período ali logo após a queda da Bastilha, em 1789, e foi assim considerado um período assim de muito, foi chamado de a fase do terror mesmo, né? Estima-se que cerca de 50 mil pessoas ali tenham morrido, né? As pessoas elas simplesmente se digladiavam, umas do lado da monarquia, outras em prol da república, né? E as pessoas simplesmente ali se matavam em prol de seus ideais. E ele vai falar justamente sobre essas batalhas, sobre esse período. Esse livro, a gente não consegue identificar nele exatamente um personagem central, né? Ele não tem exatamente um protagonista, porque eu acho que os fatos históricos aqui retratados, eles realmente são mais importantes que a história em si, né? Pelo menos é essa impressão que o Victor Hugo nos dá, em que ele mais uma vez se revela mais historiador do que romancista. Não que a história seja ruim, pelo contrário, mas eu acho que o peso maior aqui está na história ali desse período conturbado. E a gente vai aprender muito com esse livro, né? Bom, de um lado a gente tem o Marquês de Lantenac, que é um senhor já de certa idade, de idade avançada, mas ele é bastante forte, né? Tanto na sua força física quanto na sua decisão, né? Nas suas crenças. E ele é conservador e realista, né? Ele está ali do lado do rei. E do outro lado a gente tem o seu antagonista direto, que é o Simordan, republicano. Bom, e o Simordan ele está lutando junto com um jovem de nome Galvin, que vai ter alguma relação ali com os dois. E o jovem Galvin ele tem uma característica que não condiz muito, não combina ali muito naquele período que eles estão vivendo. Ele é indulgente, né? Numa guerra ali onde o perdão e a indulgência ali não tem muita vez. Então é basicamente sobre isso que o livro em torno disso que o livro vai girar, né? Sobre essa batalha ali dos dois lados, né? E é interessante que no final do livro você percebe que não importa de que lado que a pessoa esteja numa guerra, porque sempre cada um dos lados vai conseguir te dar os seus argumentos, né? Ou seja, cada lado da guerra ali tem a sua razão, né? Vamos dizer assim. E o livro, ele é narrado, apesar de estar falando de um tema bastante árduo, está falando de guerra, está falando de pessoas morrendo, pessoas sendo decapitadas o tempo inteiro. O Victor Hugo, esse livro, ele é de uma beleza extrema. Ele tem uma narrativa extremamente poética. Em muitos trechos você tem a impressão de que você está lendo uma poesia, e eu nem gosto de ler poesia,
mas é tudo carregado de beleza. Ele cria imagens ali, enquanto ele vai descrevendo aqueles lugares, aquelas pessoas, aqueles acontecimentos, ele vai criando essas imagens na sua cabeça, carregadas assim de muita beleza, tá? Uma coisa que eu achei interessante no livro, em alguns dos capítulos, ele traz como personagens os ilustres Robespierre, Marat e Danton, né? Que eram três figuras ali que foram figuras assim históricas bastante importantes, centrais ali da revolução desse período do terror. Então é muito interessante que ele vai colocar eles ali como personagens, então eles se encontrando num bar e conversando ali, mostrando as picuinhas que haviam entre eles. Então, esses capítulos eu achei muito até certo ponto divertidos, mostrando que apesar dos três estarem lutando ali do mesmo lado, eles têm visões ali completamente diferentes, então eles entram em conflito por causa dessas opiniões, a forma de que cada um pretende atingir ali o seu meio de preservar ali a república, né? Então é muito interessante. Eu acredito que tenha muita verdade em torno disso. O Victor Hugo deve ter feito alguma pesquisa, e é até uma coisa que faz falta nessas edições mais antigas. Quando a gente lê, por exemplo, Os Miseráveis por aquela edição da Kozak, ela é repleta daquelas notas, mas são notas assim importantes, porque vai mostrar como Victor Hugo, por que Victor Hugo está descrevendo aquilo. Então quando ele descreve aquele mosteiro, ele vai, aquele convento, vai trazer lá como que foi que, através de que ele formou aquilo que ele está retratando pra gente. Quando ele vai falar sobre os esgotos de Paris, a Batalha de Waterloo. Então o livro lá mostra o que tem de verdade em cada coisa que o Victor Hugo está retratando. E aqui isso faz um pouco de falta. Eu até recorri várias vezes ali à internet, porque como ele trouxe esses personagens reais, então eu fui pesquisar se de repente esse Marquês de Lantenac, esse Galvão e o Simordan realmente existiam, tá? Mas eu acho que são só realmente baseados ali em fatos reais, eles realmente não existiam. Bom, e depois de você ter lido 2 ou 3 livros do Victor Hugo, você começa a perceber algumas semelhanças, apesar das histórias serem completamente diferentes, mas você consegue perceber semelhanças não só nos acontecimentos, mas nas características de alguns personagens, né? O Simordan, por exemplo, que é o republicano, ele tem algumas características do Javert, né? Então aquela coisa do dever ali a toda prova, sem conseguir ver as nuances que está por trás daquilo, mas simplesmente cumprir o dever, então tem um pouco de semelhança, né? O mendigo Théomarque, que faz um papel bem secundário, que faz só uma pontinha, ele tem um pouquinho do Gilliat, tem um pouquinho do Ursus, do Homem que Ri. O Galvão tem um pouquinho do Jean Valjean e também do Gilliat. E a viuvinha lá da história, ela tem um pouco de Fantine, né? E depois de ter lido vários livros dele, você consegue imaginar mais ou menos como a história vai terminar, não exatamente o que vai acontecer, mas você consegue imaginar mais ou menos como vai terminar a história. E mesmo assim, o Victor Hugo aqui, ele conseguiu me surpreender e me emocionar, tá? Então eu selecionei uns trechos aqui. Essa parte eu achei bem divertida, né? Bem interessante. É o diálogo entre um soldado e uma viúva. Mas como? Então você não sabe quem matou seu marido? Não. Mas foi um azul ou um branco? Foi um tiro de fuzil. Quer dizer, mostrando que não importa, né? Para quem perdeu alguém, tanto faz de que lado que tenha vindo ali a bala, né? Liberdade, igualdade, fraternidade são dogmas de paz e harmonia. Por que dar-lhes um aspecto assustador? Que queremos nós? Conquistar os povos a República Universal. Pois bem, não lhes causemos medo. Para que a intimidação? Os povos, assim como as aves, não se atraem com espantalho. Não se pode fazer mal para fazer bem. Não se destrói o trono para deixar de pé o cadafalso. Essa parte é interessante, é bonita. Tudo era de madeira, exceto o triângulo que era de ferro. Sentia-se que tudo aquilo havia sido construído por homens
tanto era feio, mesquinho e pequeno, e merecera ter sido trazido para ali por gênios, tanto era formidável. Aquela construção disforme era a guilhotina. Na Torg estavam condensados 1500 anos, a Idade Média, a vassalagem, a gleba, o feudalismo. Na guilhotina, um ano, 93, e aqueles 12 meses faziam contrapeso àqueles 15 séculos. A Torg era a monarquia, a guilhotina era a revolução, confronto trágico. Essa Torg, a imagem ele descreve muito bem esse local. Eu acho que esse lugar realmente existiu, que era uma espécie de torre ou fortaleza, né? Então, inclusive essa parte a gente nota uma certa semelhança com Os Miseráveis, onde nos Miseráveis a ação, o clímax, né, ocorre naquela barricada. Aqui o clímax da história vai ser uma batalha aqui nessa torre, né, nessa torre. Eu acho que essa batalha realmente existiu e esse lugar realmente existe, tá? E essa parte aqui que eu achei de extrema beleza. Na presença da criação florida, embalsamada, amante encantadora, o céu esplêndido inundava de aurora a Torg e a guilhotina, e parecia dizer aos homens: reparem no que eu faço e no que vós fazeis. Essa parte é muito bonita porque ele descreve uma cena ali, um campo extremamente aprazível, e nesse campo eles montam ali um cadafalso, né, uma guilhotina. Então ele mostra ali o contraste entre as criações divinas e as criações humanas. Essa parte é realmente assim muito, muito, muito bonita, tá? Não preciso nem falar que esse livro ele merece nota 5. Eu amei esse livro, pretendo reler. É maravilhoso, eu acho que vale a pena comprar a edição portuguesa aqui pelo e-book, porque não tem muita diferença entre a versão física do livro, tá? Bom, deixem aí nos comentários se tem algum escritor de quem vocês pretendem conhecer a obra toda, e se já conhecem a obra toda de determinado autor, porque é realmente muito interessante. Você consegue, você começa a ver, a perceber muitas características, a reconhecer muito desse autor em cada obra, tá? Então deixem aí nos comentários se vocês têm um autor assim preferido e que já conhecem tudo dele ou pretendem, né? E espero que a Daisy tenha lido o livro aqui e gostado, tá bom, Daisy? Eu tô aqui com o seu livro. Se você estiver assistindo a esse vídeo também, deixe nos comentários, se identifique e diga aí se gostou da leitura e se achou o livro magnífico como a Gladys descreveu, tá bom? Eu achei. Até a próxima. Do you hear the people singing the song of angry men? It is the music of a people who